749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigas, bom dia amigos. São 8 horas, 1 minuto, 17 graus. Aqui no marcador do estúdio, 18,5, né, Henrique? 18 graus e meio, hoje, 17 de agosto de 2019. Está começando agora mais um programa Hora Espírita. Este programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje? Céu e Inferno na Visão Espírita. E queremos cumprimentar a você que está ali do outro lado, nosso amigo ouvinte, e convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, a Pola está aqui, olha, né, Pola, prontinha, né, já para atender vocês. A sua mensagem, o seu comentário, as perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação da Rádio Chapecó. O telefone é o 2049-1200, o WhatsApp 2049-1212, ou ainda no Facebook da Rádio Chapecó, direto na live do programa. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. É claro, você pode acompanhar também pelo seu rádio, na frequência 1330 AM, ou pelo site radiochapecó.com.br. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Hoje, no estúdio, este que vos fala, Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e também conosco, a nossa amiga Fabiane Marcon, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Fabiane, bem-vinda. Bom dia, Mauri. Bom dia aos colegas aqui do programa e um bom dia especial para todos aqueles que estão nos acompanhando pelos diferentes canais aí de comunicação. Também a nossa amiga Franciele de Lima, a Pola, né, da Sociedade Espírita Leocádio José Correia. Bem-vinda, Pola, bom dia. Bom dia, Mauri. Acabaram com o meu segredo, né? Não, todo mundo já sabe. Eu vou descobrir que tu é a Franciele. Um abraço carinhoso a todos que nos acompanham. E o nosso amigo Hermínio Daroldi, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes também. Bom dia, Hermínio. Bem-vindo. Bom dia a todos. E eu disse antes, a Pola estará coordenando os nossos canais de comunicação e daqui a pouquinho ela vai passar as participações e recado de todos vocês. Lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. Queremos agradecer o apoio da Imobiliária Nostra Casa, da Escala Construtora e também aqueles que voluntária e anonimamente contribuem para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Peço licença agora para ouvirmos juntos o recado da Escala Construtora e da Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto hoje
é Céu e Inferno na Visão Espírita. O programa de hoje terá como base os livros, então, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esse é o título do livro, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nesse livro, o codificador da doutrina, Allan Kardec, traz nos relatos daqueles que partiram os exemplos do ensinamento de Jesus a cada um segundo suas obras. E também no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. A doutrina espírita vem demonstrar à humanidade que a vida continua e que os ensinamentos de Jesus são o caminho para a nossa evolução. Entre eles, nos disse Jesus: há muitas moradas na casa do Pai. João 14, 2. A partir dessa afirmação, podemos perceber que não existem apenas dois destinos para a alma após o desencarne, o céu ou o inferno, mas também nos mostra a grandeza da obra divina nos infinitos planetas que se espalham pelo universo e que também constituem moradas para a humanidade. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Participe conosco, envie suas dúvidas, contribuições, teremos prazer em lhe responder. E para começar o nosso bate-papo, como a doutrina espírita entende a vida após a morte? Existe ou não existe céu e inferno? Hermínio, essa é a tarefa para começarmos. Bem, um dos pilares da doutrina espírita é a pluralidade de existências, ou seja, a reencarnação, diversas vidas, diversas oportunidades, em diversos locais, compativelmente, consentaneamente com a condição de evolução de cada um. É uma escalada que se procede. E não há um único destino, como algumas religiões propagam, que a pessoa, tendo feito o bem numa única existência, vai para o céu e eternamente permanece naquele estado de gozo, ou vai para o inferno e permanece eternamente naquele estado de sofrimento. Na verdade, o Espiritismo, ele sustenta que o inferno somente existe como um estado de consciência quando a pessoa está numa situação de sofrimento. Quando ela está naquela situação de noite escura da sua alma. Mas é um estado transitório, é um estado passageiro, até quando haja elevação, esse espírito é socorrido pelos benfeitores espirituais e conduzido a socorro, a tratamento e preparação para uma nova existência, a fim de que ele tenha a oportunidade de reparar, de se reconciliar e assim ir evoluindo até alcançar efetivamente um estado de luz. Essa visão de céu e inferno nem seria para nós compatível com a figura de Deus que nós temos. De um Deus bom e generoso, né? Perfeito. Justo. Porque aí, eu lembro muito do Marcelo Dettoni, quando ele fala nas palestras dele sobre Deus, que até a justiça humana consegue aplicar penas diferentes, né, de acordo com a gravidade dos casos. Imagina Deus se ele ia dar só 2 sentenças únicas. Aí se você foi mais ou menos, né, como é que fica? Para onde você vai? E as crianças? E as crianças que não tiveram tempo nem de fazer bem e nem mal, né? Para onde elas vão? Até o Mauri comentou conosco que inventaram o purgatório para esses casos. No século VI, né? Seria o meio termo, né? Antes, no século V, quando a igreja constituiu o céu e o inferno,
não existia o purgatório. Na Bíblia não existe céu e inferno, vocês podem procurar, não existe. E foi uma invenção daí, da Igreja Católica no século V. Consequentemente, mais tarde, um século depois, nem isso, viram que faltava uma coisa intermediária que foi o tal do purgatório. Porque nem todos eram tão Não, bons e nem tão maus. Porque é o seguinte, você nasce, você vive, você morre, segundo essa, né? Aí você foi bom, vai para o céu. Foi ruim? Bom, aí você foi ruim, muito ruim ou mais ou menos ruim? Ah, se eu fui ruim, direto para o inferno. Ruim mais ou menos, para um purgatório. Então, essa situação foi uma situação criada. Não foi uma situação que Jesus apontou, que ninguém na Bíblia apontou. E se formos estudar tudo o que existia antes, vamos ver que a coerência do Espiritismo, ela vem antes, inclusive, de Cristo. Entendemos que Deus é nosso Pai, certo? E o próprio Cristo nos disse que na casa do Pai há muitas moradas, não há só duas. Então, quando a gente desencarna, vamos imaginar assim, não tem só duas moradas, só um céu ou só um inferno. Existem muitas moradas, e acho que a gente vai falar um pouco disso também no programa de hoje. Então, o Espiritismo não tem essa visão de céu e inferno restrita, né, Hermínio? Fixa. Não existe um local chamado inferno. Não existe um espaço territorial circunscrito que se possa chamar de inferno, assim como não existe um espaço circunscrito onde se possa chamar de céu. Há diversos locais, né, de estados elevados ou então de sofrimento. Nós, para quem assistiu o filme Nosso Lar, lembramos que André Luiz passou pelo umbral, que era um local exatamente onde se encontravam diversos espíritos em sofrimento, ainda ligados ao mal, desejando o mal. Então, há essas condições de consciência e, por vezes, esses espíritos que estão passando pela mesma situação, pela questão de afinidade, lá se reúnem. Ou alguns são levados até lá, até que consigam se elevar. Mas não existe um local propriamente chamado inferno e nenhum chamado céu. Existem estados de consciência, estados de evolução da alma. Esclarecendo que umbral é um termo espírita e que daí nós denominamos assim como algum lugar de um sofrimento temporário, transitório, de um estado de consciência, porque se formos olhar, essa palavra ela tem outro sentido em outras facções religiosas, enfim, né? Então, o importante que o Hermínio colocou aí, eu anotei aqui, Hermínio, inferno é um estado de consciência transitória. Mas o céu daí não seria transitório? Olha, nós entendeu como é que Nós estamos fazendo um passeio aqui pelas nossas questões, Exato, né? nós estamos divagando tudo aí no começo aqui. Então, é importante então, ressaltar, a partir disso que o Hermínio falava, né, conforme nosso roteirinho aqui, de que não há um endereço para o inferno, mas a porta é larga. Grande. O caminho é grande. Bem lembrado. Não há um endereço. Então, esse estado de consciência, o que nós podemos pensar, e é uma coisa que nos orienta e também nos conforta, é a nossa vida, é a forma como nós vivemos que vai determinar a nossa morte e que vai determinar o nosso destino depois da morte física, né? Então, se uma criatura, ela viveu de uma forma que ela não estava em conformidade com as orientações de Jesus, ela teve uma vida onde ela prejudicou pessoas, onde ela agiu mal, onde ela não procurou a sua evolução. Uma criatura que desencarna com raiva, com mágoa, com muito apego, ela não vai ficar bem após o seu desencarne. Ela não tem mais corpo, mas ela tem um espírito que traz em si sentimentos, memórias, emoções. E a esse estado de perturbação também se pode determinar como um inferno, né? Um inferno que está dentro do próprio espírito. Ela não precisa encontrar um local, né? Por que tem tantas pessoas no umbral do André Luiz? Porque existem milhões de pessoas que desencarnam num estado vibratório semelhante. E elas se atraem, e elas se aproximam.
Elas mesmo criam aquele local, né? Criam Exato, aquele ambiente, né? para si e para outros. Para né? todos que se afinam com elas, né? Então, nós podemos dizer que o inferno do desencarnado é esse. Mas quantas pessoas que ainda nesta encarnação experimentam o inferno em vida? Que são aquelas que também têm dificuldades com as suas atitudes, que vivem em conflito, né? Que vivem praticando mal. Porque a nossa consciência é algo que nós não podemos ludibriar. Nós podemos mentir, enganar, mas não a nós mesmos. E a nossa consciência nos coloca nesse inferno, por melhor que aparentemente nós estejamos vivendo encarnados. E a nossa consciência é o nosso juiz. Exato. E é um Ela que juiz nos justo, acusa, né? ela que nos julga, ela que não nos deixa esquecer as nossas faltas. E essa questão que o Hermínio colocava antes e também a Paula, de que o inferno não é algo eterno, né? Porque talvez o medo das pessoas antigamente não era necessariamente ir para o inferno, mas permanecer nele eternamente, né? Então, mesmo quando a pessoa está enfrentando um inferno desencarnada ou encarnada, é preciso que ela saiba que ela pode sim sair desse estado. E que isso só depende dela, do seu desejo de se melhorar e da sua transformação moral, né? E é tão possível que no próprio filme Nosso Lar, que o Hermínio citou, o André Luiz estava naquela condição de perturbação. Quem lê o livro ou quem assiste o filme vai ter essa percepção de que ele tinha a chave para sair de lá. Estava com ele, vamos dizer assim. Nós temos a chave que abre a porta para a gente sair da condição de um verdadeiro inferno da nossa consciência, seja encarnado ou desencarnado, que é a gente buscar novamente nos conectarmos ao Pai. Foi no momento em que o André Luiz se entregou, disse assim, não, deve haver um Senhor da vida, eu não vou ficar aqui para sempre. Minha mãe me ensinou a orar, então eu vou fazer uma oração. E a oração abriu a porta. E a oração iluminou o caminho, ele conseguiu ser socorrido. Mas, Fábio, tem uma coisa importante que acho que a gente até esqueceu. Naquilo que nós conversávamos, de que mesmo aqueles irmãos que se encontram passando por um verdadeiro inferno, seja encarnado ou desencarnado, nenhum deles, nenhum de nós está sozinho. Ah, muito importante. Porque senão a gente tem a impressão de que, então fica lá na Estaremos sua angústia, né? sozinhos. Naquele Não. sentimento de culpa, naquele estado de consciência perdido e tu tem que sofrer. Não, nós estamos recebendo auxílio o tempo todo. Mesmo no umbral. Temos nosso anjo guardião, inclusive, que só espera que levantemos o braço num ato de fé, de desejo verdadeiro, para que ele possa nos Já alcançar. estão ali com a mão estendida, né? Alcançar nossa mão para nos alçar. E há uma situação também que eu penso que nós podemos fazer uma analogia com esse purgatório que você nos informou hoje. Existem espíritos que desencarnam e eles não são necessariamente maus, né, para viver nesse inferno de perturbação. Também não são necessariamente tão bons para se permitir uma condição mais elevada. Mas são pessoas que são extremamente apegadas. Então, essas pessoas, quando desencarnam, têm uma dificuldade em se afastar da Terra. Né? São aqueles espíritos que não necessariamente estão em perturbação, mas que continuam por aqui. Eles desencarnam e ficam nos seus lares, né? Próximos aos seus. Apegados ao patrimônio, muitas vezes querendo continuar a administrar o seu negócio, os seus bens. Continuam trabalhando, né? Continuam querendo trabalhar e interferindo daí negativamente, porque não é mais o seu lugar, e prejudicando pessoas porque não são mais ouvidos, não se dão conta de que desencarnaram e como as pessoas não conseguem mais vê-los, eles acham que as pessoas encarnadas estão contra eles, que estão ignorando eles, que estão se apropriando dos seus bens. Porque muitas vezes o fato de serem tão apegados à matéria não permite que eles sequer percebam que desencarnaram, não é? Exatamente. Há uma gama muito significativa de espíritos que desencarnaram, mas não se aperceberam de que desencarnaram. E por isso que continuam rondando aqueles mesmos ambientes, querendo proceder às mesmas condutas, cumprir suas obrigações no mundo material e interferindo consequentemente, se revoltando, então, e
criando inimigos na sua própria consciência e tentando prejudicar essas pessoas. Esse inferno, vamos chamar assim, ele deixa de ser transitório se a pessoa se manter indefinidamente nesse estado de consciência. Endurecido, né? Que o Kardec vai chamar. E esse inferno existe, na verdade, para ele, como algo real. Palpável. Né? Então, olha a importância de a pessoa, enquanto agora encarnado, ou se instruir e saber dessa ferramenta importante que se chama orar. Né? Essa, não sei se a Paula quer complementar, mas a oração, ou você ter a tua fé e te agarrar em Deus, em Jesus, é muito importante para sair desse estado de consciência, que é o inferno. Chame como quiser. É o inferno para a pessoa. E é eterno, enquanto a pessoa não se alterar. O estado de consciência. Assim, que seria prolongado, né? Sim. Prolongado. Ela vai ficando. É um estado prolongado, mas que um dia sairá. Um dia sai. Um dia sairá. E depende muito dela, como você está falando, Mauri, de orar, de se conscientizar, de se elevar para sair daí. Porque não faltam socorros disponíveis, mas depende do passo inicial daquele que está passando por essa situação. O poder da oração é sensacional em todos os aspectos, porque tanto do próprio espírito por ele mesmo, para sair daquela condição, quanto da família orando pela pessoa que desencarnou, porque vai ajudar muito, né? E uma coisa que a gente precisa também esclarecer, tem muitas pessoas que falam assim, olha, o meu familiar, o meu ente querido, ele desencarnou já tem 20 anos. Será que eu ainda preciso orar por ele? E aí a gente precisa lembrar que o tempo no plano espiritual é diferente do tempo como nós o percebemos aqui. Posso dizer? Paulo diz, para Deus, um dia é igual a 1000 anos. Então a gente precisa perceber que, independente do tempo que faz que a pessoa desencarnou, ela ainda precisa sim ser ajudada, porque ela também pode, talvez, não por sua vontade, mas estar ainda numa condição espiritual difícil e a prece daquele familiar pode ajudar ela a ser alçada dali. Todos nós precisamos de oração, né? A oração só faz bem. O que a Fábio coloca é o seguinte, gente. O cara diz assim, 20 anos, mas você vai eternamente conviver com esse ser amado. O que são 20 anos perto de 13 milhões de anos? 4 bilhões de anos, você vai viver eternamente, não existe um tempo. Então, o que você precisa entender é que ou você se reajusta, ou vai continuar com os mesmos problemas eternamente, até que haja alteração. E o que... Então, para resumir aí, o inferno para o espiritismo, Fábio, teria mais alguma coisa? O que é o inferno para o espiritismo? É isso tudo que nós já falamos, né? É uma condição da tua consciência, encarnado ou desencarnado. É aquela história. A cada um será dado conforme as suas obras. Você vai gerar o teu nível mental de pensamento estando encarnado, que vai te deixar bem ou mal. Você vai gerar o estado em que você vai se encontrar quando desencarnar, bem ou mal. O mal que a gente fala é uma consciência pesada, é a culpa pelos erros, é a revolta, é a não aceitação das circunstâncias, né, que gera o que então se entendeu chamado inferno, né, para aquele que já partiu. E a pessoa se livraria, assim, dos pecados rapidamente? Como é que é? Daí já é outra conversa. Daí já é outra conversa. Inclusive, estar no inferno não te livra de nada. Não quer dizer que porque você se encontra um determinado tempo nesse estado terrível, que é esse inferno mental ou espiritual, que você vai resgatar teus pecados por isso. Não. Quando você conseguir sair desse estado, aí se reinicia o processo de reparação, né? Aí vem o arrependimento, vem o desejo de reparar, e aí começam então as oportunidades de reparação. Que aí entra num outro capítulo, que pode ser pelo amor ou pela dor, que nós poderíamos falar horas e horas, e aí como foi falado aí, foi o Hermínio que disse o livro, né? O que mais a gente indica é o Nosso Lar, onde tem bastantes exemplos, e também, é claro, como foi dito, o Céu e o Inferno, onde, meu amigo, está cheio de exemplos da lei aquela
a cada um segundo as suas obras, aqui a Paula apontou bem antes. E o céu, Paula? Então, o que é o céu para o Espiritismo? Você vê que para a gente falar do inferno, a gente acha vários elementos para discutir, né? Mas para falar de céu, nós ainda estamos Sabe Ainda por quê? nos falta, Paula. estamos imaginando como seria, Sabe né? por quê? Alguns autores dizem porque a gente já foi muitas vezes para o inferno. E poucas para o céu ou nunca. Em relação ao céu, assim como ao inferno que nós tanto falamos, é preciso entender, dentro do Espiritismo, que não existe como um espaço físico circunscrito, seja ele um espaço espiritual ou um espaço físico, né? Ele também não Encarnados, tem desencarnados. endereço. Então, assim, o céu também não é um espaço físico. O céu também é um estado de consciência. E é interessante que a gente observe que para alcançar o céu não é algo que simplesmente em uma vida a gente alcança. A gente precisa se elevar sobre si mesmo e não sobre os outros, né? Precisa se melhorar, aprender, praticar o bem, vida após vida, até alcançar, não o céu, mas alcançar aquilo que Kardec vai chamar de a felicidade suprema. Lá no livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas da codificação. Então, Kardec vai escrever, inclusive, no capítulo que trata da questão do céu. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, eles alcançam, né, esta felicidade em toda parte em que se encontram. Não necessariamente em um único lugar que eu vou encontrar a felicidade suprema. Mesmo submetidos à influência da matéria, né, seja na superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Então, a felicidade suprema que vem deste céu, vamos dizer assim, da consciência, ela está em todo lugar para o espírito que alcançou a pureza espiritual. É a consciência tranquila e o coração pacificado. Né? E daí vai ficar contemplando lá no céu? Como é que é? Não. Não? O que nos diz Kardec, então? Importante, né? O mundo espiritual tem os seus esplendores em toda parte. Harmonias e sensações que somente, né, os espíritos purificados conseguem perceber, porque os espíritos inferiores, influenciados pela matéria, não conseguem ver. E os espíritos superiores que alcançaram esse grau de pureza, eles não ficam lá só olhando para nós em sofrimento. Eles vêm nos ajudar. Então, uma coisa que eu aprendi no Espiritismo, que no começo até fiquei chateada. Porque, olha, fala sério, né? A gente tem aquela ideia de que eu vou desencarnar e vou descansar. Esqueça. Gente, quanto mais elevado é o espírito, mais ele trabalha. E você imagina que antes, quando o Hermínio se referia à questão do umbral e ao fato de que lá também somos socorridos, equipes de espíritos altamente evoluídos, portanto, espíritos felizes, compõem essas equipes que vão lá auxiliar as pessoas que precisam de ajuda. Mas o trabalho para os espíritos elevados não é nenhum castigo, nem um sacrifício, né? É uma alegria. É uma alegria poder servir, poder ser útil e poder ajudar efetivamente as pessoas a participar de projetos que ajudem a elevação da humanidade, a elevação espiritual. Então, a preguiça é um atributo ainda da falta de elevação. Veja. Quanto mais atrasado o espírito, mais preguiçoso. Eu disse, meu Deus, então eu sou muito inferior. Porque a gente tem essa ideia, né, de que o céu é um espaço de descanso, de contemplação, quando na verdade o próprio Cristo disse: meu Pai até agora trabalha e eu também trabalho. E todos nós trabalharemos. Mas né? vocês lembram de uma das imagens que se tornou um ícone do céu? É aquele anjinho sentadinho na nuvem tocando harpa. Também É do o século. ócio. Mas ainda assim, toca a harpa, né? Já está trabalhando. Que não é fácil. Já é melhor do que nada. Não é fácil tocar. Tem uma coisa que eu gostaria de comentar também, que eu vejo muito assim em quem começa na doutrina espírita. Aí lê algumas obras, já começa assim a despertar para a realidade do mundo espiritual. E aí quando você lê a obra Nosso Lar, por exemplo, né, que fala do umbral, que fala da colônia espiritual, que é um lugar agradável, né? Tem lá seus tantos atributos, algumas pessoas começam a associar que o inferno é umbral e o céu é nosso lar. Também. E não é isso, né? A gente corre o risco de ter uma visão muito restrita, porque o umbral é uma zona de transição, que os espíritas conhecem a partir daquilo que os espíritos narram, né? Mas há outros graus, para baixo, para cima, E a né? própria colônia também é um local de transição. Exato. Não há nada fixo ali. Então, assim, a gente não pode entender que existem espaços espirituais também privilegiados nesse sentido. Então, quando eu chegar lá naquela colônia, eu vou ser um espírito.
tem várias e várias moradas na casa do Pai. Seria um ledo engano nosso imaginar que é uma ou duas. Não dá para ter a ideia simplista e só resgatando, que eu achei fantástica a conclusão de vocês, a felicidade. Céu, então. Céu. A felicidade está em ajudar os outros. A alegria, o Hermínio falou, de poder servir. Tudo isso é o que Jesus nos ensinou, amar ao próximo. Isso é o céu. Isso é o céu. Muito bem, você está ouvindo o programa Hora Espírita, hoje apresentando o tema Céu e Inferno na Visão Espírita. Se você quer participar do nosso programa, estão disponíveis os canais de comunicação da Rádio Chapecó, o telefone é 2049-1200, WhatsApp 2049-1212, ou no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode deixar sua mensagem. Apola, como é que estão as participações nesse momento? Muito bacanas, nós ficamos bem felizes de ver nossos amigos que nos acompanham e aqueles que nos saúdam, nos mandam o seu bom dia, o seu abraço, alguns que nos pedem preces, e preces são sempre bem-vindas, como nós falamos, elas têm um poder, né, um potencial tão grande, então que o nosso pensamento no bem seja direcionado a todas essas pessoas que aqui se referiram. Então, ao João Dias, nosso amigo querido que nos acompanha em todos os programas, a Rosane da Silva, super fã, a Aline Donati, a Tânia Vargas, a Ivete, a Gilmara, a Reni, a Aline Sense, a Miriam, a Paula, a Silvana, a Ivone, nosso amigo Ailton, um abraço carinhoso para o Ailton, lembrando que todas as fases difíceis da nossa vida passam, né? Mesmo as boas, que a gente também tem as fases boas, elas também Tudo passa. passarão e a gente tem que ir enfrentando um desafio de cada vez, né? A Fabiane, o nosso abraço e o nosso pensamento elevado na direção de todas as pessoas que ela até aqui aponta no Face, né? Ela faz um comentário. Quantos são esses espíritos desencarnados que não entendem o que aconteceu, né? Geralmente, pessoas céticas, ela coloca aqui, que não acreditam na vida após a morte e tem dificuldade de lidar, né, com essa nova realidade. Mas veja que, às vezes, uma pessoa que foi cética, mas que praticou o bem durante a vida dela, mesmo sendo cética, ela pode encontrar um destino muito mais feliz do que alguém que foi religioso e que não praticou aquilo que conhecia, né? Então, que a gente possa orar por todas as pessoas, independente das crenças. Nosso muito bom dia a Gisela, a Gilmara, a Irene, a Mona Lisa Hack, nossa colega querida, um beijinho carinhoso, a Vanessa Mendes e a Juleide Matiello, que todos se sintam abraçados. O nosso muito obrigado pelo carinho. Então agradecemos aí a participação, né, do nosso amigo ouvinte, de nossas amigas, e a presença de vocês aqui, o Hermínio, a Fábia, a Pola, debatendo esse interessantíssimo assunto, o céu e o inferno segundo a doutrina espírita. Lembrando a todos, né, Pola, todos os programas estão disponíveis no Facebook e os programas de 2019, além do Face, estão no YouTube. Basta procurar Hora Espírita Chapecó, tanto no Face como no YouTube, né? É isso? Isso aí. E se inscrevam e curtam, né, a página, divulguem. Tem que botar aquele sininho, né? Todo programa que você posta lá, depois daí eles recebem daí que foi postado. Quem não consegue nos acompanhar assim ao vivo no sábado de manhã, pode nos ouvir durante a semana, né? Isso. Vou mandar um abraço também para Cíntia e o Nelson Badalotti, que eles nos ouvem pelo rádio e ela me diz, a gente não consegue participar porque nós estamos ouvindo e trabalhando. Então, um bom sábado para eles. O radinho, né, funciona, claro. Obrigado pela atenção da gente, aí, o carinho que o ouvinte manda pra gente aqui e que nos dá esse prazer de fazer esse programa. Porque eles são a razão de estarmos aqui, claro, né? Exato. Sem dúvida. Bom, você falou, acho, no começo lá, há muitas moradas na casa do Pai. A Pola falou isso. Queríamos agora, então, entender melhor se essas moradas seriam somente espirituais ou também físicas. Começamos pelo Hermínio lá de novo. Bom, tanto físicas quanto espirituais. A astronomia, dentro do que está ao alcance atual, já admite a existência de 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Não é pouco. Não sei quantos números aí vai, mas é muito zero. 2 trilhões de galáxias. Só na nossa galáxia existem 60 bilhões de planetas. Isso é o universo que nós alcançamos até o momento avaliar.
Pode ser que exista muito e muito e muito mais que ainda nossa ciência, nossa Tecnologia. aparelhagem não consiga alcançar. Então seria muito pequeno nós pensarmos que toda a vida humana estaria aqui na Terra. Se nós admitimos a existência de um Deus inteligente, criador de todo esse universo, temos que admitir, obviamente, e os espíritos nos dizem isso nas obras de Kardec, que há inúmeras moradas nesse universo. Trilhões de moradas, onde os espíritos habitam quando encarnados. E existem muitos outros lugares onde os espíritos habitam quando desencarnados ou quando não necessitem mais reencarnar porque já atingiram o seu estado de espíritos puros. Então nós temos muitas e muitas moradas na casa do nosso Pai, que é esse universo. E nada existe em vão no universo. Nada. Nada do que está criado é em vão. Ou está habitado, ou está sendo preparado para habitar, ou talvez seja um laboratório para alguma nova criação. Ou talvez seja habitado por formas que nós ainda não conseguimos reconhecer. Exatamente. O Espiritismo faz a seguinte classificação desses mundos. Mundos primitivos, onde os espíritos recém-criados, simples e ignorantes, passam a habitar e começam a sua caminhada evolutiva. Mundo de provas e expiações, que é onde já há uma inteligência mais ou menos desenvolvida e já o bem começa a se manifestar, embora haja preponderância do mal. Os mundos de regeneração, onde já há uma maior desenvoltura intelectual e o bem já prepondera sobre o mal. E os mundos felizes e mundos celestes, que são onde habitam os espíritos esses que já conseguiram a depuração. Bom, os espíritos escolhem onde querem morar? Que bom, onde né? querem encarnar? Pensou? Que maravilha seria. Não. Eles irão habitar em lugares consentâneos com os seus estados evolutivos, com sua evolução. Então, ninguém vai além da sua capacidade para escolher seu endereço para uma encarnação. Irá onde lhe for destinado segundo o seu estágio evolutivo. Então, se o estágio evolutivo dele é para o mundo de provas e expiações, obviamente que não poderá habitar no mundo de regeneração, no mundo feliz. E também não precisa ir para o primitivo. Não. Porque já passou por lá. Espíritos que habitam mundos superiores poderão vir habitar em mundos inferiores? Sim, como nossos professores. Em missão, né? Como nossos socorristas. Os grandes cientistas que vêm para dar um impulso à nossa ciência. Por livre e espontânea livre vontade. Espontânea vontade. Um Jesus que veio para nos dar o seu exemplo e a sua doutrina de amor. Sim, mas no modo geral não precisa o cara ir para o primitivo, o cara não, normal, né? Não, tá. Não. Porque em tese o você já primitivo passou tem por já lá. passou né? por lá. O primitivo Tá, tem mas- função. A Terra já Sim. foi. A No Terra que início, nós sim. moramos Quando a já foi pessoa, primitivo. digamos agora, nesse expurgo que deve dar, ela não iria para um mundo primitivo? A pessoa que já estava no mundo de provas o planeta e expiações? Terra encontra-se numa fase de transição. Certo. Porque tudo evolui, inclusive os lugares físicos e espirituais. Então o planeta Terra está numa transição para mundo de regeneração. As pessoas, quando desencarnarem aqui, e que não estiverem em condições de habitar esse mundo de regeneração, poderão ser banidos ou irão reencarnar
em outros mundos de provas e expiações, porque a Terra evoluiu e eles não acompanharam essa evolução. Vão ficar no mesmo... Patamar. Eles precisam ser levados a locais que comportem a sua vibração. Exatamente. O seu adiantamento moral. Que nesse caso, se eles não evoluíram o suficiente para permanecer nessa nova Terra, não é esse o lugar deles. Então eles precisam de um lugar que possa lhes acolher conforme o seu adiantamento moral. Vamos comparar isto A gente está fugindo um pouquinho, mas rapidamente, né? A só educação esclarecer. formal. Você começa no ensino fundamental e dentro dele há várias séries, vários anos. Depois você evolui e vai para o ensino médio, onde também há vários degraus. Depois vai para o ensino superior e pós-superior. Digamos assim, uma escola é de ensino médio, nós estamos lá. E de repente ela é transformada numa universidade, ensino superior. Aquela escola que antes era ensino médio passa a ser uma escola de ensino superior. Só vai para o ensino superior quem tenha concluído o ensino médio. Quem necessitar continuar no ensino médio terá que ir para um outro local que seja ensino médio. Certo? Então a Terra está mudando dessa escola de ensino médio para uma escola de ensino superior, suponhamos. E daí só vai para esse mundo superior quem já tiver concluído o seu aprendizado do ensino médio. Entre o céu e o inferno, então, vamos colocar assim. Se o inferno é ainda no planeta Terra, porque é provas e expiações, uma realidade constante na maioria dos seres, porque sofre, porque se lamenta, porque acha que a felicidade está no vizinho e não nele, enfim. Então, se ele se manter no planeta Terra, que vai para a regeneração, ele já estaria indo para um céu, um espaço melhor? Sim, né? Com certeza sim. Mas aí é importante a gente destacar, em relação até a isso que o Hermínio falava antes, que essa evolução da Terra, ela não vai acontecer sozinha. Não é o planeta que vai se transformar. O planeta vai se manter na condição que ele está biologicamente falando. Físico, né? Físico, a Terra. Exato. O que precisa mudar são as pessoas. Né? Então, se o ser humano, se nós que estamos encarnados na Terra, tratarmos de progredir, evoluir, fazer o nosso processo de elevação moral, cada vez mais espíritos mais evoluídos retornarão à Terra. Mas somos nós que vamos fazer a mudança, não é o planeta que muda sozinho. E os menos evoluídos sairiam da Terra? Os menos evoluídos, como ele colocou antes, eles serão conduzidos a locais apropriados ao seu adiantamento. Outros planetas. Naquelas outras moradas... mais atrasadas. Similares ao que fora o planeta Terra... até o momento. Tá, então para o pessoal entender, esse momento de transição significa as pessoas que ainda estão fazendo a maldade mais preponderante do que o bem, vão se mudar para outros planetas, mantendo-se naquela faixa vibratória que elas estão, e deixarão a Terra para espíritos mais evoluídos que estão já reencarnando. Seria isso? Exato, perfeitamente. E é isso que as pessoas confundem com o fim do mundo. As pessoas entendem que, num determinado momento, a Terra vai ser destruída, a Terra vai acabar, porque ela não pode, ela precisa fazer essa transformação. E não é isso. Não é uma transformação física, é uma transformação moral que se opera. E diga-se de passagem que o Espiritismo, lá em 1857, né, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, ele já falava disso, né, dos mundos transitórios, da evolução dos mundos, que eu acho que a gente vai falar mais um pouquinho, mas assim, essa transição não é algo que acontece de uma hora para outra. Então em 2020 começou ou terminou a transição, ou vai começar a terminar a transição. Gente, é um processo extenso, a gente não percebe. E ele já começou há muito tempo também. Embora a gente veja que algumas coisas estão se precipitando com maior rapidez. Né? Algumas coisas estão acontecendo com maior rapidez. Por exemplo, na área da ciência, né? Nós vemos assim uma locomotiva cada vez em velocidade maior na área da ciência. Né? A internet, eu acredito que para a humanidade é que tenha sido a invenção do século, ou a descoberta do século, algo que propiciou uma integração
inteira do planeta, instantânea do planeta, cirurgias sendo feitas via internet, comunicações em diferentes línguas, a imediatidade de uma busca por determinado assunto, enfim. Então nós estamos vendo assim que há uma aceleração em forma geométrica. E no campo moral, eu acredito que também isso se processa. Por quê? Porque é um movimento, é como você empurrar um veículo. A arrancada é muito difícil, mas depois que ele começa a andar, é uma boa analogia, a gente né? consegue caminhar mais rápido. E acredito que com a evolução moral também esteja acontecendo isso. Mas como se diz aqui, isso já vem de algum tempo. Há muito tempo. E vai demorar algum tempo ainda. E vai continuar para sempre essa evolução. Um dia a Terra será um mundo feliz também. Nesse sentido que ele coloca, o Chico, alguns anos atrás, há muito tempo, ele foi questionado por um repórter que o entrevistava se ainda existiam espíritos que reencarnavam na Terra pela primeira vez. Se alguém tinha sua primeira encarnação na Terra. E ele explicou que eram raros, mas que ainda existia. Né? Existiam alguns ainda, e aí falou sobre alguns povos que viviam em isolamento, até naquela época havia se descoberto algumas tribos, enfim. E aí ele falou para esse repórter uma coisa que me marcou muito, ele disse, olha, se você quiser saber quantas vezes uma criatura já esteve encarnada na Terra, observe sua inteligência. Quanto mais inteligente ela for, é porque mais vezes ela já esteve encarnada aqui. Ela já reencarnou muitas vezes na Terra. Então, isso significa que nós ainda não conseguimos equalizar o nosso desenvolvimento intelectual com o nosso desenvolvimento moral. Nós aprendemos muito, nos desenvolvemos muito intelectualmente. Né? O homem criou tudo isso que o Hermínio falava, todo esse avanço da ciência, da tecnologia, mas moralmente nós ainda estamos atrasados em relação à nossa intelectualidade. Por isso que vamos voltando e voltando. Bom, quem então pegou aí o lance aí é o seguinte, o planeta Terra vai ser um paraíso, vamos chamar assim. Vai ser Paraíso, né? Não exatamente, mas vai ser melhor do que é hoje. Se você quer continuar nele, se melhore. Se melhore. O recado é claro. O recado é esse. Quer continuar aqui, que vai ser um planeta melhor? Quer reencarnar aqui novamente? Na boa? É como uma casa, né? Está passando por reforma. Se você quer ficar morando no cômodo novo quando for terminada a reforma, então a gente precisa se melhorar. E ajude a reformar. Isso aí. 8h48, o tempo voa, gente. Assunto interessante, mas olha, já estamos nos encaminhando para o finalzinho do programa Hora Espírita com o tema Céu e Inferno na Visão Espírita. Queremos aproveitar então esse espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido dos nossos patrocinadores, que possibilitam que este programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aos colaboradores voluntários, a Imobiliária Nostra Casa, a Escala Construtora, o nosso muito obrigado. Convido você para ouvir conosco o recado da Escala Construtora e da Imobiliária Nostra Casa. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Muito bem, estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje com o tema Céu e Inferno na Visão Espírita, e a Pola com mais participações dos nossos ouvintes. Pola, por favor. Mais uma vez agradecer o carinho desse pessoal todo que nos
nos abraça aqui através do seu bom dia, a Marisa, a Sandra Moraes, a Maria de Campos, Virley, a Janete Campos, a Eraci Lang, a Adriana Cogo, a Maria novamente nos dizendo que o programa está muito bom. Coraçãozinho para vocês também. Muito obrigado. Agradecemos. O Jean Carlos Orlandi, ele gostaria de saber se eu nasci de um espírito menos evoluído e desencarnar mais evoluído e ir para um plano superior melhor. Estou tentando fazer a compreensão aqui, tá? Se a gente nasce, né, um espírito menos evoluído, a gente desencarna mais evoluído? Tecnicamente, sim, né? O que a gente pode fazer é assim, se a gente fizer muita coisa errada, a gente dá uma estacionada. Mas, tecnicamente, nós, de encarnação em encarnação, progredimos um pouquinho. Usando aquela comparação que você fez, Hermínio, antes da escola, né? Quando o aluno está na 4ª série, ele precisa passar de ano para 5ª, não é assim? Sim. Se chegar ao final do ano e ele não teve nota suficiente, ele continua na 4ª série, ele não volta para a 3ª. Isso, bem Então, explicado. ou ele fica onde ele está, ou ele progride, mas ele não regride. Mas mesmo que ele permaneça, que ele reprove e permaneça na 4ª série, alguns conhecimentos ele acumulou. Sim. Certo? Ele vai repetir, mas numa condição melhor. Ou seja, é quase que impossível que durante uma existência, durante uma vida, nada se aprenda. Que não haja nenhuma forma de progresso. Nenhum progresso. Pode não haver progresso suficiente para você se transportar por uma outra situação, mas você vai repetir em melhores condições para não reprovar novamente. E se você aproveitou bem, sim, você vai progredir, E sim. lembrar esse nosso ouvinte querido de algo muito importante que muitas vezes passa batido para nós. Se nós ainda estamos na matéria, a nossa missão aqui ainda não acabou. Então ainda há tempo. Há tempo para progredir todos os dias. Ok? Ok. Então, agradecemos a participação aí. Lembramos que todas as perguntas recebidas, e se quiser mais algumas informações, clica aí. A gente responde depois. E se não conseguirmos, então, responder agora, né, de acordo, elas serão respondidas ao término e sempre à luz da doutrina espírita. Para encerrar, pessoal, que mensagem o Espiritismo pode trazer a todos nós, né, sobre o tema céu e o inferno? Então, reforçar aquilo que foi dito, né? Que na casa do Pai há muitas moradas, mas principalmente reforçar que o nosso céu e o nosso inferno, nós é que construímos. Né? Nós é que vamos determinar, a partir de tudo que fizemos em vida, como será o nosso desencarne, como será a nossa vida futura, né? Se nós vamos para um céu, para um inferno, se nós vamos para um mundo mais elevado, se vamos permanecer na Terra, nós é que vamos decidir. Recebemos o livre-arbítrio para tomar as decisões adequadas e seguir caminhando, né? Trabalhando na seara do bem, auxiliando os nossos irmãos. Essa é uma escolha que nós precisamos fazer. E dela é que vai surgir o nosso futuro, né? Que vida teremos após essa vida? Porque ela é certa. Viveremos. Né? Viver, morrer, viver, renascer, né? Renascer, né? Vamos seguir. E evoluir sempre. Eternamente. Tal é a lei. Exatamente. Evoluir sempre, tal é a lei. É a frase que está no bordo frontal da pedra que cobre o sepulcro de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e evoluir sempre. Esta é a lei, tal é a lei. Então, não importa onde você esteja, aproveite essa tua estada para aprender, para evoluir. Aprender tanto no campo da ciência quanto no campo da moral. Eu sempre digo que o Espiritismo não resolve o problema das pessoas. Esqueça isso, que o Espiritismo num toque de mágica irá lá resolver o teu problema. Mas o Espiritismo te dá as ferramentas para que você melhor possa resolver teus problemas e ir em frente. Então, você pode usar essas ferramentas ou pode guardá-las. Há ferramentas que são usadas para ferir teu semelhante,
Há ferramentas que são usadas para fins outros que não a produtividade, para o ilícito. Há ferramentas que envelhecem novas guardadas no celeiro, e há aquelas que são usadas para produzir a bênção, Que são as do a Espiritismo. paz. Cada um usa suas ferramentas de acordo como quer, mas o Espiritismo te dá essas As ferramentas, boas ferramentas. para que você possa melhor resolver. Então, aproveitar para evoluir sempre. Esta é a melhor recomendação. Gente, olha só, nós estamos chegando no final do programa e vem mais recados aqui pelo WhatsApp da Rádio Chapecó. O nosso agradecimento ao Pedro, ele diz assim: quantas dúvidas vocês me tiraram, principalmente sobre o céu e o inferno, né? E que coisa boa, quando a gente fica feliz de saber que se fez entender, porque às vezes nós temos tantas coisas para falar e temos medo de deixar passar algo que é importante. Inclusive, respondendo uma nova questão que veio agora também pelo Facebook do nosso colega Virley, ele diz assim: como posso saber se eu estou no momento inferno ou no momento paraíso? Não sei qual é a forma correta. Então, o que a gente pode responder? De novo, Virley, para a gente saber se nós estamos no céu ou no inferno, a gente tem que consultar a consciência, porque a gente pode ter a ilusão no mundo de estar vivendo na matéria uma fase boa, de tranquilidade, não tenho problema, tenho dinheiro, tenho uma grama verde, eu tenho flores. Isso não é o céu. A matéria não significa que a pessoa não esteja vivendo por dentro uma condição de dificuldade. Então, estar no céu ou estar no inferno é um estado de consciência. Consulte a sua consciência à noite, na hora de dormir. E se você está num momento de dificuldade, busque resolver aquela dificuldade. Essa questão é muito importante, isso que a Paula fala, né? Para algumas pessoas, o estado mental, estou no inferno, é muito claro e ele é desesperador. Então, precisamos deixar um recado para essas pessoas que busquem ajuda, que busquem socorro, que vão procurar alguém que lhes auxilie, porque Deus não deseja o sofrimento de ninguém. Para A encerrar, consciência de que isto passará, mas você tem que se ajudar para que passe. nós gostaríamos de dizer que, como abrimos o programa, há muitas moradas na casa do Pai. Ou seja, não importa onde você esteja, você está dentro da casa do Pai. E Ele está sempre com as mãos estendidas para te abraçar. Então, nenhum de nós está fora. Todos estamos dentro da casa do Pai. Obrigado, Paula. E, por favor, então, para essas pessoas que teriam interesse, tu tens ali a relação das casas, onde eles podem obter mais informações. Claro, gente, aqui em Chapecó são 6 casas espíritas. Quem vem nos visitar de fora ou para quem mora na cidade, todos os dias da semana tem doutrinária, exceto no domingo. Aí tem a casa Amor e Caridade, que fica no bairro Palmital, a Bezerra de Menezes, no Passo dos Fortes, Gotas de Luz, no bairro Pinheirinho, a Leocádio Correia, no bairro FAP, Nosso Lar, lá no Santa Maria, e o Seara da Caridade, no Passo dos Fortes também. Todas elas têm Facebook, e aí, ou então o site, né, algumas assim, mais chique, tipo o Nosso Lar, o Bezerra, eles têm o site, dá para olhar o horário das doutrinárias, dá para ver as atividades, inclusive evangelização infantil, porque não é só os espíritos adultos que têm que aprender, né, as crianças também. Mas E também podemos... está no Face. Tá no Face. Do E Hora podemos Espírita. disponibilizar de novo, né? Ah, sim, e se você entrar na página do Facebook, né, Hora Espírita Chapecó, ou no Instagram, né, do Hora Espírita, tem lá também o folder com todos os dias, horários e as casas de Chapecó e Hora- região. O Hora é chique, gente, tem Instagram. É chique. Tem essa menina Paula aí que faz todas essas Não, coisas. Não, nós temos a nossa Guarda amiga tá super Sandra, boa. do Mona Lisa, e muita gente que ajuda, né? Na dúvida, pergunte aos universitários aí, ó. Paula, As redes sociais estão aí para nos ajudar. É verdade. Como mensagem final, a gente tem uma palavra do Chico aqui, ó, que vai resumir aquela pergunta, inclusive, feita pelo nosso ouvinte. Dentro da visão espírita cristã, imagina o Chico, né, falando isso. Dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório, devem ter perguntado para ele isso, né? Começam dentro de nós mesmos. Aí ele diz: a alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório. E o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso, que é o princípio do inferno. Chico Xavier. Perfeito. Nossa,
Fabiane, muito obrigado pela participação, pela ajuda, por tudo. Eu é que agradeço mais uma oportunidade de trabalho aqui com esse grupo maravilhoso. Hermínio, muito obrigado. Olha, fantástico. Obrigado também pela oportunidade. Como mensagem final, façamos o bem. Na dúvida, faça o bem. Paremos de fazer o mal. Esta é a passagem para o céu. E Paula, muito, muito obrigado. Obrigada a vocês que nos acompanham. Se a gente pudesse segurar os ponteiros do relógio e ficar aqui até a tarde, a gente ficava, né, pessoal? Mas não dá. Então, um beijão a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. E também um obrigado pro Henrique, aí que está na operação técnica. Nosso companheiro aí. Nosso companheiro de todos os sábados. Os livros citados hoje, no programa de hoje, O Céu e o Inferno, O Livro dos Espíritos, o filme que o Hermínio falou, Nosso Lar, que daí a gente recomenda, inclusive, para quem não pode ver o filme, compre, veja o livro. Tem o livro à disposição nas bibliotecas das casas. Interessantíssimo esse livro para conhecer. E a você, nosso querido ouvinte, nosso muito obrigado. Desejamos a todos um ótimo final de semana, com muita paz e muito amor. Nos encontraremos no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia. Olha que bom a gente